Salve, salve, estamos de volta com os Pingos nos Is. Aqui Felipe Moura Brasil com Augusto Nunes em São Paulo, lá de Brasília, José Maria Trindade. E vamos para uma pauta mais cultural. Muita gente está pedindo nas redes a polêmica do dia, nossa pauta 8, Zé Maria Trindade. Porque a futura ministra de Mulher, Família e Direitos Humanos reclamou de bullying após contar história de quando era criança. Damares Alves relatou durante culto, em 2016, que quando criança, Jesus foi ao encontro dela em um pé de goiaba. Durante entrevista nessa quinta-feira, a futura ministra lamentou ter virado alvo de piadas diante da história. Damares lamentou ter sido abusada sexualmente dos 6 aos 8 anos de idade e afirmou que, na ocasião, foi até o pé de goiaba porque queria se matar. Até o presidente eleito Jair Bolsonaro saiu em defesa da futura ministra nessa quinta-feira. No Twitter, ele afirmou, aspas, é surreal e extremamente vergonhoso ver setores da grande mídia debocharem do relato da futura ministra Damares Alves sobre a fé em Jesus Cristo, que a livrou de um suicídio desejado por conta de abusos sofridos na infância. Lamentável. Fecho aspas. Olha, eu seria a última pessoa aqui a ficar cerceando a liberdade de se fazer humor, de ter ironia, de ter sarcasmo, de fazer graça com alguns assuntos públicos. Evidentemente, há uma série de piadas, muitas vezes isso é uma questão subjetiva, que eu considero grosseiras, considero de mau gosto, considero ruins como piadas. Agora, eu não posso deixar de comentar duas coisas. Primeiro, existe às vezes uma nuance, porque na lei brasileira tem aquele caso de ultraje a culto, mas como toda lei brasileira é muito mal escrita e fica uma grande margem para quando isso acontece, quando isso não acontece. De um modo geral, esse tipo de piada, existe a liberdade para que ela seja feita. Agora, o que eu não posso deixar de registrar, Augusto Nunes, é a hipocrisia que a gente vê, até de pessoas da imprensa mesmo, que condenam quando se faz qualquer piada em relação ao pessoal da esquerda, que protegem sempre as mulheres quando fazem algum relato de um acontecimento trágico, principalmente quando se trata de estupro. Estupro é uma causa tão comentada no debate público. Agora vem uma pessoa que está ligada a um governo que se apresenta como sendo de direita e conta uma história dessa, ela é execrada, o deboche, o sarcasmo viraliza nas redes sociais e não tem nenhuma cerimônia quando é alguém do outro lado. Então, mais uma vez eu tenho de registrar nesse programa. Não importa o que se diz, importa quem diz. Perfeito. Eu vi o vídeo, eu devo registrar, mas é mais uma questão estética ou intelectual e tal. Eu não gosto muito dos derramamentos, né, dessas pregações e tal. Eu não gosto, assim, não me agrada. Eu prefiro o convencimento em voz mais civilizada, mais baixa e tal. Mas aí é um registro paralelo que eu faço aí só para dizer o que eu penso de pregadores que exageram muito na gesticulação, no tom de voz e tal. Ela é melhor, a Damares dando entrevista. Outro registro que eu devo fazer é que até o ponto em que eu vi, eu não consegui associar aos abusos que ela sofreu, que é um negócio gravíssimo e que precisa ser tratado com muito respeito e solidariedade. Eu não fiz a ligação imediata quando ela contou a história do pé de goiaba. Talvez eu não tenha visto o texto que faz a ligação, eu não sei. Agora, feita a ligação depois, dada a explicação, fica evidente que isso que o Felipe falou, infelizmente, é a norma. Eu recebi, por exemplo, essa cópia de um militante do PCdoB, do PSOL, e que é o partido que tomou, cuja maior bandeira hoje talvez seja o caso da vereadora Marielle do Rio, e que, poxa, meu Deus do céu, feminicídio, isso tudo bem, pode argumentar à vontade isso, é um crime também que precisa ser esclarecido e intolerável. Agora, você não pode tratar de um jeito a Marielle e de outro a mulher que está em outro governo que te desagrada, porque ela está sendo tratada com deboche que provocaria uma reação furiosa se 10% disso se aplicasse ao caso da Marielle.
Então, por quê? Quer dizer, eles não se interessam por saber o que aconteceu. Eu não fiz nenhum juízo de valor antes de saber isso aí, cara. Eu não tive opinião nenhuma antes de saber do que ela estava falando. Como diz o Bolsonaro, meu Deus, quer dizer, se a mulher sofreu abusos, se tem coragem de revelar isso aí ela é tratada com deboche. Se ela fosse desses partidecos de esquerda, fosse filiada a algum deles, ela seria canonizada também, como acontece com outras. Então não pode ter dois tratamentos e as mulheres desses partidos não têm nada a dizer, não se manifestam, não se solidarizam com a mulher que está sendo vítima dessa violência. Exatamente, e não tem toda uma campanha para fazer com que as mulheres falem, com que elas tenham coragem de relatar os abusos que sofreram. Não dizem sempre que as mulheres muitas vezes demoram porque elas têm medo. Aí quando uma relata, vem todo esse escárnio em cima dela. Por quê? Porque ela não é da patota. José Maria Trindade. Exatamente, ela não é da patota. Olha, a política, apesar desse nome feminino, né, a política é um ambiente machista e de homens e de descrentes, né? Quem está fora disso aí, todo mundo olha de lado, olha de soslaio e não permite assuntos desse tipo. Vou te citar aqui dois exemplos. O primeiro, de que você tem razão. A Benedita da Silva chegou aqui no Congresso Nacional eleita, constituinte, contando a sua história. Uma evangélica do Chapéu Mangueira, no Rio de Janeiro, moradora na comunidade, na favela, que foi empregada doméstica da filha do ex-presidente Juscelino Kubitschek. Todo mundo achou lindo a trajetória e a maneira como ela lidava na Constituinte e no Congresso Nacional. Ninguém debochou e ninguém criticou. Mas fica muito evidente que a força no Congresso Nacional acaba masculinizando as deputadas e senadoras. Eu estou vendo uma mudança no plenário da Câmara dos Deputados, de deputadas se vestindo de uma maneira diferente, mas até o vestimento das deputadas era diferente, diferente assim da rua, né? Então, a política é assim. Um relato que eu tenho que dizer é Benedita da Silva. Todos respeitaram a origem dela e essa história. Por outro lado, Magno Malta foi com a equipe do Espírito Santo no Ministério da Fazenda pedir lá uma renegociação das dívidas. Num determinado momento, ele disse ao ministro da Fazenda, não era na época da Economia: ministro, eu tenho certeza que Deus vai tocar o seu coração e o senhor vai resolver o problema do Espírito Santo. Voltaram os senadores com caras de espanto. Como um senador da República fala nesse tom e desse jeito com o ministro da Fazenda? Quer dizer, um desrespeito à fé do Magno Malta, que acredita que Deus pode tocar, inclusive, o coração de pedra de um ministro da Fazenda treinado para cortar tudo e ser racional, né? É uma falta de respeito. Então, o ambiente político, ele é machista e também é descrente. Eu tenho acompanhado essa situação, a cobertura e as falas da ministra Damares, e realmente estão exagerando e ridicularizando de uma maneira indefensável, porque coloca de um jeito de que não há como você desmentir, não há como ela dizer, olha, eu não falei isso. Ela falou, mas a maneira como é retratada e as ênfases no que ela fala é que demonstra claramente um preconceito. Exatamente, é como se ela, sendo ligada à direita, eventualmente nem de direita, só por isso, só por isso, ou sendo uma pastora evangélica, já deixa de ser aquela mulher como esse pessoal costuma tratar as mulheres. A futura ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, prometeu uma contra-revolução cultural nas escolas. Em entrevista a uma rádio do Rio Grande do Sul, ela disse que pretende combater desde cedo a agressão contra as mulheres. Segundo ela, o objetivo é ensinar o menino a respeitar a menina como menina. Argumentou a ministra, aspas, no momento em que você diz lá na escola que menino é igual a menina, o menino então vai poder dar porrada na menina? A menina aguenta às vezes as brincadeiras de meninos? Não, fecho aspas. Damares afirmou ainda que não é contrária às aulas de educação sexual, mas não assegura que elas continuarão no governo de Jair Bolsonaro. Ela prometeu ainda ensinar os meninos
quem sabe, a levar flores para as meninas nas escolas. Então, Damares está fazendo aí um discurso em defesa das mulheres, já que ela é ministra de Mulher, Família e Direitos Humanos, Augusto. E muito sensato, e ela tem dado declarações também igualmente sensatas. Ela está deixando confusas as mulheres que esperavam um discurso dela radicalizado, pregando todo o contrário do que se faz e seria uma cópia dos erros da contramão. Pelo contrário, ela está desmontando todo esse preconceito, porque na medida que apresentaram como pastora evangélica, já pronto, olha, vem aí o demônio. E algumas pessoas até ligadas a esses partidos que são primor de intolerância, já andam escrevendo aí, dizendo que ela é uma surpresa bastante agradável na medida em que se mostra uma mulher tolerante, que quer fazer mudanças sim, mas que não tem nada do fanatismo que marca o comportamento dos militantes de esquerda. José Maria Trindade. Ela não é o que eu chamo de iniciada para esse ramo, né? Para esse trabalho aí com mulher. A gente nós acostumamos a ter nesses postos pessoas que levantam bandeira e tal, e ela não é exatamente uma pessoa desse tipo, não é uma militante. Talvez por isso que provoque ali alguma estranheza, e principalmente numa fala como esta, de ensinar menino a levar flores para menina. Isso aí vai arrepiar certas defensoras feministas, né? De carteirinha, que podem ver aí uma tentativa de contra-revolução mesmo, né? Uma tentativa, inclusive, de retroagir o que é considerado conquistas de mulheres. É certo que no homem nunca é igual à mulher, a mulher nunca é igual ao homem, mas a tentativa de futuro, a tentativa de presente é de conseguir igualdades no mercado de trabalho, igualdades na sociedade. E para conseguir esta igualdade é preciso começar lá na escola, exatamente ao contrário do que prega a ministra, né? A defesa é de uma igualdade na escola para que no mercado todos vejam a mulher como uma mão de obra igual à do homem, né? Fora essa questão do gênero, é preciso dizer que a escola prepara hoje pessoas para o mercado de trabalho. E a gente vê exatamente na publicação desse tipo de aspa e nas fotos e no jeito, é o que há de pior, que é exatamente esse preconceito velado e que eu considero sem defesa, porque não há como desmentir. Ela falou isso, mas a maneira como é colocado, inclusive a fotografia e os destaques, é a que a colocam como uma pessoa até inocente, ou que não sabe das coisas e que não sabe das lutas. Ela sabe, mais do que pastora, e pastora convive o dia a dia com a sociedade, com problemas pesados dos fiéis, problemas pesados. Ela sabe, ela está apenas expressando a sua opinião, né? Expressando como ela acha que deve ser. É evidente que a ministra não tem condições de definir isso, redefinir escola, não é da competência dela, é apenas a opinião dela que está sendo expressada e que merece respeito. Agora olha aqui, vamos lá, as mulheres veem em tudo misoginia e tal. Cavalheirismo é misoginia. Se eu abro a porta do carro para uma mulher entrar ou sair, isso aí significa que eu trato como um ser inferior. Tá, eu devo ser absolutamente franco, rude e franco, para mostrar que todo mundo é igual. Quer dizer, eu devo dizer o que é que eu penso do ponto de vista estético da tropa de choque do PT e do PSOL no Congresso, por exemplo? Ou é mais elegante, né, eu omitir essa parte e fazer de conta que politicamente elas até fazem alguma coisa aproveitável? Eu não entendo isso. Em determinados lugares, aí é até cultural, em determinados estados, o homem anda na frente da mulher e a mulher vai correndo atrás. Ele sai do restaurante. No Rio Grande do Sul é assim, vamos ser claros aí. Eu já vi em muitas mesas de gente educada. Está terminando ali o jantar, pedem um conhaque ali para todo mundo.
Tá? Aí a mulher tá tomando, o cara dá uma virada e sai atropelando cadeira, e a mulher não consegue tomar, beber aquilo no final da refeição, e aí sai atropelando o homem daí. Isso é bonito, isso aí é igualdade. Quer dizer, acabou a era da delicadeza, você não pode mais ser gentil, né? Se você oferece um lugar no metrô, no ônibus, você está sendo gentil ou você está querendo seduzir, está fazendo por outro método que fazia o João de Deus, é isso? Então vamos lá, tá? Eu acho que esse tipo de comportamento, esse tipo de discurso de mulher também, guarda um tipo de ressentimento que é melhor resolver no analista, tá? É gente que não gosta de olhar no espelho. É ali que se manifesta, mas esse tipo de reação dá medo. Você tratar com delicadeza essas pessoas que acham que igualdade é você ter um comportamento masculino. É isso. Ela própria, Augusto, fala em contra-revolução, e eu achei muito engraçado esse jeito de você se expressar. Não é? Falar da mulher, imaginar a mulher correndo atrás do homem. Tropeçando em cadeira. Mas é aquele debate sobre a Maria e a Mariazinha e sobre o complexo de Cinderela. Então, assim, é um ponto aí a ser discutido que eu te confesso que... Eu continuo abrindo porta para mulheres, claro. Eu continuo puxando a cadeira, deixa, eu sou meio conservador. Eu também. Cavalheiros. Claro, o cavalheirismo é uma coisa imortal. A porta do carro. Pronto. Mas isso não significa, isso não pode significar de maneira nenhuma que somos superiores ou que somos mais fortes, a não ser mas imagina então, mas eu tô com medo disso. É coisa que me interpretem mal, né? É interpretação militante. Não tem que se preocupar com isso. Eu não dou na menor bola.